Boa noite, gente. Meu nome é Eliseu. Eu sou o dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é: Umbanda e Batuque são religiões totalmente diferentes. A pedido de algumas pessoas, e principalmente do irmão Jonas Paza, da irmã Maria, eu resolvi fazer um vídeo falando das diferenças, das especificidades de cada uma dessas religiões. Eu já fui algumas vezes em festas de nação, ou batuque, como algumas pessoas falam, e eu já vi alguns rituais, tenho conhecidos, amigos que são de nação ou batuqueiros, como algumas pessoas falam, e eu sempre entendi, e várias pessoas entendem, que são religiões totalmente diferentes, ou seja, o batuque e a umbanda são religiões totalmente diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O batuque, ele tem mais a ver com o candomblé, ele tem mais semelhanças com o candomblé por ser um culto de nação, que eu vou explicar agora na continuidade do vídeo, do que com a umbanda. Então, o batuque é uma forma genérica de denominar as religiões afro-brasileiras que cultuam orixás aqui no estado do Rio Grande do Sul. E o batuque, como eu falei, ele possui rituais e fundamentos próprios, tanto para a feitura de cabeça dos filhos de nação, quanto para o desligamento. Além disso, possui jogo de búzios, os orixás falam através dos búzios, e uma característica muito específica é que no batuque na nação, o que se manifesta são os orixás, que é muito diferente da Umbanda. Algumas vertentes de Umbanda nem admitem que um orixá possa se manifestar numa pessoa. Então já começa aí. São religiões muito, muito diferentes, gente. Eu vou fazer aqui algumas colocações. Não tenho muito conhecimento, eu não sou batuqueiro, eu não sou de nação, como algumas pessoas falam. Então eu vou fazer algumas colocações aqui de vivência que eu tive, por conhecer alguma coisa que eu li, conversar com pessoas, colegas, como eu falei, mas realmente assim, eu não tenho dúvida, e às vezes eu fico até aborrecido de ver algumas pessoas fazerem relação do batuque com a Umbanda. Às vezes as pessoas chegam aqui e eu pergunto para alguns irmãos: tu já frequentou uma terreira de Umbanda? E a pessoa diz assim: eu já fui num lugar assim, assim, assado. E aí me deu as características do culto, e aí eu acabei chegando à conclusão que não era Umbanda. Aí eu tive que explicar para a pessoa: bom, isso aí, nesse lugar que tu fosse, tu foi num terreiro de batuque, tu fosse numa casa de nação, tu não foi num terreiro de Umbanda. São religiões totalmente diferentes. É a mesma coisa que a gente tentar enquadrar o kardecismo dentro da Umbanda. São religiões diferentes. Existem semelhanças, mas são religiões diferentes. Os cânticos, uma outra coisa que eu sempre falo, assim, os cânticos de louvação aos orixás na nação são chamados de rezas. E eles possuem uma linguagem própria. Eles são cantados em uma linguagem própria. Não é em português como os pontos cantados na Umbanda. Eu ia colocar aqui até um ponto de nação e um ponto de... uma reza de nação, aliás, e de louvação a um orixá, e um ponto de louvação ao mesmo orixá pela Umbanda. Mas aí eu resolvi não fazer isso, porque tem muita questão aí de direitos autorais, para não ficar me incomodando. Mas é só você procurar aí, digitar aí no YouTube, no Google, que você vai ver. Principalmente no YouTube aí, é só você digitar reza
de nação, reza de batuque para louvação alguma. Aí você vai ver que essa reza ela é em outra língua, normalmente o Iorubá ou em outros idiomas das nações que constituem, né, o batuque no Rio Grande do Sul. Então, como eu falei, quando a gente fala em culto de nação, a gente está associando esse culto de nação ao batuque, aonde predominam as nações, principalmente essas nações que eu vou falar agora: Oió, Ijexá, Jeje, Cabinda e Nagô. É lógico que existem outras nações. Moçambique é uma nação também, mas as nações mais conhecidas de batuque são essas: Oió, Ijexá, Jeje, Cabinda e Nagô. Normalmente, os orixás cultuados no batuque são 12, e eles se manifestam na ordem que eu vou falar agora. Normalmente o pessoal fala assim: eu fui num batuque, numa festa de Ogum, numa festa de Xangô, numa festa de Bará, e eu vi isso, isso e aquilo. E lá a reza, os cantos de louvação aos orixás começam e sempre tem a mesma sequência. O primeiro orixá a se manifestar é o Bará. E o último é o Oxalá. Então sempre vai ser nessa sequência. Eu acredito que o candomblé é semelhante a isso. É lógico que existem várias nações de candomblé. Então, como eu falei, quando a gente fala em nação Oió, Ijexá e Jeje, a gente está falando de batuque, de culto de nação, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Então, quando a gente fala em Queto, nação Queto e Angola, a gente está falando de candomblé. Todos eles são nações, são cultos de nações específicas, cultos de religiões de nações africanas. Tá? Mas a gente sabe que quando a gente fala em nação Queto, a gente está falando de candomblé. E quando a gente fala de nação Oió, a gente está falando de batuque. E como eu falei, eu até quero deixar isso bem claro aqui para o pessoal que está ouvindo esse vídeo. Eu não tenho muito conhecimento de cultos de nação, de batuque, e eu posso até falar alguma coisa aqui errada. E aí, se eu falar, vocês me corrijam aí embaixo, não tem problema nenhum, tá, gente? Eu tive familiares, o meu avô, por exemplo, ele era de nação. Tive algumas pessoas, né, muito próximas de mim que eram de nação, e o pouco que eu sei, como eu falei, foram informações que eu recebi dessas pessoas, amigos meus principalmente. Algumas pessoas até já desencarnaram que eram de nação, e muito do que eu sei é por causa disso. Bom, gente, uma outra coisa que eu acabei quase me esquecendo aqui é a ordem de manifestação dos orixás. Como eu falei, o Bará é o primeiro orixá que se manifesta, depois o Ogum, aí a Oiá, que tem relação com a Yansan do candomblé, Xangô, depois o Odé tem relação com o Oxóssi do candomblé, o Otim é semelhante, não estou dizendo que seja igual, vejam bem, é semelhante ao Oxóssi, Ossanha. Depois do Otim, da Ossanha, vem a Obá e depois o Chapanã. O Chapanã é semelhante, não é igual. Não estou dizendo que é igual. É semelhante ao Obaluaê do candomblé ou o Omulu do candomblé. Tem algumas características desses orixás que são semelhantes. Uma outra coisa assim, que é importante, que essas nações, elas tratavam... classificavam os orixás, denominavam orixás com outros nomes. Algumas nações chamavam os orixás de inquices. Então, vocês vão ver muito aí, quem estiver procurando sobre culto de nações, alguns nomes e eles são chamados de inquices e significam quase que a mesma coisa que orixá. E voduns. Então, quando a gente fala em Bará,
O Bará tem uma relação, sim, com o Exu Orixá do Candomblé. E esse Chapanã também ele é considerado um Vodum. Tá? Então eu disse que são 12 orixás, normalmente são 12 orixás que se manifestam nos cultos de nação aqui do Rio Grande do Sul. Eu já sei que tem culto de nação em Santa Catarina, eu só não sei se tem no Paraná. Eu tenho algumas pessoas conhecidas que são de Santa Catarina que tocam batuque lá, que fazem culto de nação lá, são alabês lá em Santa Catarina. E aí eu vou continuar aqui. Depois do Chapanã vem Oxum, Iemanjá ou Iemonjá e Oxalá, tá? E o último, como eu falei, é Oxalá. Uma outra característica da nação ou batuque é que o mesmo orixá ele pode se dividir segundo suas qualidades. Vou dar um exemplo aqui, ó. O orixá Xangô. O orixá Xangô, ele pode se dividir em dois. Ele pode se dividir em mais, tá? Eu estou dando aqui apenas alguns exemplos. Então, a gente tem o Xangô Aganju, que seria o Xangô novo para algumas pessoas, e o Xangô Agodô, ou Godô, como algumas pessoas falam. Um orixá muito, muito interessante, muito peculiar, é o Bará. E, na verdade, ele tem uma relação com o Exu Orixá do Candomblé. É um orixá. Algumas pessoas fazem essa associação do Exu Orixá e mesmo do Exu Catiço, que são as entidades, são os espíritos com o diabo. Isso não tem nada a ver, tá, gente? Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. E o Bará, esse nome, ele tem uma relação também com o Vodum, por causa da nação. Eu não sei muito bem, eu não vou falar nenhuma bobagem aqui, mas tem nações que cultuam Voduns, tá? E uma dessas nações que eu falei, algumas dessas nações que eu falei para vocês aqui. Então eles fizeram essa mistura aí. Então o nome Exu, né? Ele é um nome. O Exu tem nome e sobrenome no Candomblé. Então Exu Elebara ou Exu Elegbara. E algumas pessoas chamam de Elebara ou Lebara. E aqui no sul ele recebe uma corruptela. Ele se transformou em Leba, tá? Que é considerado uma qualidade do Bará. Então a gente tem 5 qualidades, né? Deve ter mais, eu não conheço todas, tá? Mas assim, ó, normalmente quem é de nação conhece pelo menos 5 qualidades da entidade do orixá Bará, que é o Leba. Normalmente esse orixá, ele não esse Bará, ele não é cultuado em todas as nações, tá? Isso é uma coisa que tem que deixar bem claro. Tem nações que não cultuam Leba. Eles vão cultuar o Lodê, tá? E tem nações que cultuam os 5. Deve ter até mais. Então, o Leba, o Lodê, o Adag, o Agelu, o Lanã ou o Lonã. Então, essas são as qualidades do Bará nos cultos de nação aqui do Rio Grande do Sul. Bom, existem várias peculiaridades, né? A gente sabe que no batuque, assim como no candomblé, existe o sacrifício de animais, sacralização de animais. E com relação ao sacrifício de animais, pelo menos assim, ó, eu não tenho muito conhecimento de candomblé, tá, gente? Eu tenho algumas pessoas que são de candomblé, que eu já trabalhei até com uma senhora que é de candomblé, e o marido dela também é de candomblé, mas eu não tenho muito conhecimento, eu nunca fui no candomblé da casa deles lá. Eu já fui na nação, fui várias vezes na nação, em festas, são festas maravilhosas, assim, tem muita fartura, e agora eu vou falar, né? Então, com relação ao sacrifício de animais, na cultura do batuque, o sangue, que eles chamam de achorô, o sangue do animal, ele é usado nos rituais. Mas a carne é usada para fazer comidas que serão servidas como oferenda para alguns orixás e para as pessoas se alimentarem no final do culto. Então, uma coisa que eu acho assim legal
Eu não tenho nada contra e nem a favor, né, de sacrifícios de animais. Eu escolhi a Umbanda, que não faz sacrifício de animais, mas eu respeito os cultos, né, as religiões que fazem sacrifício de animais. Para mim, eu não me identifico com isso, mas eu não sou, vou dizer assim, eu sou contra aquele negócio. Não, isso aí, cada um sabe de si, né, gente? Mas uma coisa que eu acho legal, que eu acho importante na nação, é que eles fazem o sacrifício dos animais lá, do bode, do cabrito, do galo, da galinha, e eles aproveitam o sangue, que eles chamam de achorô, mas eles não botam aquela carne fora, eles aproveitam aquela carne, a carne do cabrito, a carne, né, do bode, da galinha, do galo, e fazem comida, e no final, sempre no final de cada reunião de culto de nação, de cada sessão de culto de nação, tem muita comida, assim, tem o amalá de Xangô, que leva carne, então tem muita comida, e eu acho isso interessante porque não é um desperdício, é diferente de algumas religiões que fazem o sacrifício, aproveitam sangue no ritual e depois botam aquele bicho ali, muitas vezes na esquina, na frente da casa dos outros, fica ali apodrecendo com mosca. Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso, eu acho isso muito deselegante, muita falta de educação, e também a pessoa que faz isso também não pensa no meio ambiente, né? Deveria colocar esse tipo de coisa num lugar adequado, onde não passassem pessoas, que não fosse na frente da porta de uma outra pessoa. Eu acho isso totalmente errado. Então, assim, o lado positivo, que eu posso dizer assim, do culto de nação com relação à sacralização, é que eles aproveitam a carne, né? Então, tem alguns terreiros de nação, eu não sei se é assim que se fala, algumas casas de nação, tá? Aí fica mais legal. Que às vezes até repartem com a comunidade, algumas pessoas ali, quando tem muito sacrifício, muita carne sobrando, eles até repartem com as pessoas que precisam. É bem interessante isso, para mim isso é um ponto positivo, tá? Mesmo que eu não seja, eu não me afinizo com essa questão de corte, né, como eles falam, de sacralização de sacrifício de animais. Mas é bem interessante isso, né? Aproveitar a carne para alimentar as pessoas. E assim, eu nunca fui, como eu falei, eu não entendo muito de nação, tá? De batuque, mas eu nunca fui em nenhuma festa, assim, nenhuma sessão, nenhum culto de nação que não tivesse assim muita comida no final, assim, uma fartura. Muito legal isso, tá? Então eu posso dizer assim que o batuque, ele tem muito mais semelhança com o candomblé do que com a Umbanda, gente. Algumas pessoas chegam e falam para mim, a Umbanda é semelhante à nação. Pô, pelo amor de Deus, olha, eu não... como eu falei aqui, eu não tô aqui para me indispor com ninguém, né? Cada um siga a sua vida, mas eu não vejo quase nada ali, a não ser os orixás da nação, né? E realmente assim, a Umbanda e o Batuque não são religiões totalmente diferentes. A Umbanda, agora falando um pouco da Umbanda, ela é uma religião de origem brasileira, né? E a gente sabe sim que a Umbanda recebe influência do Espiritismo, ou Kardecismo, que é a mesma coisa. A Umbanda recebeu influência do catolicismo. Sim, muita influência aí, gente. A religião de Umbanda recebe influência das crenças indígenas. E, com certeza. Até alguns instrumentos mesmo que são usados na Umbanda são de origem indígenas. E recebe influência, inclusive, do candomblé e do próprio batuque. Quando a gente fala em orixás, os nomes de algumas entidades, né? Principalmente os orixás, o Exu e outras coisas mais. Mas eu vejo assim que a Umbanda ela tem rituais específicos que já diferenciam
totalmente da nação, do batuque. Bom, e aí, como eu falei, mesmo que a Umbanda tenha recebido influências de todas essas religiões, ela é uma religião totalmente diferente de cada uma dessas religiões. A influência que ela recebeu, que a Umbanda recebeu de cada uma dessas religiões, não faz com que ela seja parecida com nenhuma dessas religiões. Isso é uma questão que poderia ser discutida de uma forma pacífica, mas realmente ela não é nenhuma nem outra. Ela, até mesmo por ter recebido várias influências, ela é uma religião específica, ela é uma religião única. Gente, então é isso aí, tá? Eu não tenho muita coisa para falar, eu não quero entrar em detalhes sobre os rituais dos cultos de nação, nem do candomblé, nem do batuque, porque eu não sou nem candomblecista e nem batuqueiro, tá? E aí fica complicado. Quem quiser saber mais sobre essa religião chamada batuque ou nação, culto de nação, procura aí no YouTube, tem muitos vídeos bons, pessoas assim sérias falando sobre isso, e aí você pode encontrar assim, muitas informações, até mesmo lendo, tem livros aí. Quem quiser entrar em contato comigo para perguntar, para pedir uma referência bibliográfica, pode entrar em contato comigo, tá? Alguns canais que falam sobre os cultos de nação, principalmente o Batuque aqui do Rio Grande do Sul. Eu conheço alguns canais, mas assim, eu não quero falar porque não tem nada a ver com aquilo que eu estudo, né? Com o meu objetivo. O meu objetivo é a Umbanda. Os meus vídeos são direcionados para a Umbanda. Eu falo também muito do kardecismo, mas o tópico principal aqui, o objetivo principal desse canal é falar sobre a Umbanda. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook e WhatsApp. Não esqueça de se inscrever no canal, a sua inscrição é muito importante para nós. E não esqueça de clicar no sininho de notificações. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, eu agradeço, podem colocar aí nos comentários e a gente tenta responder. Boa noite, obrigado e fiquem com Deus.